estamos saindo do período seco do ano, né? Em alguns lugares já não chove, aliás, já chove, né? Tem alguns que não chove. Agora há pouco eu falei com Goiás, não chove há 4 meses. Porém, previsão de bastante chuva lá para a região do Pantanal. Mas o fato, gente, é que não podemos ficar à mercê da própria sorte, não é mesmo? Não podemos jamais cruzar os braços e esperar a volta das águas, né? Esperar São Pedro para nos ajudar a aliviar os pastos, barateando os custos de produção e comemorando com uma renda extra no bolso. Precisamos mesmo é cortar o mal pela raiz, ou seja, resolver de uma vez por todas as questões das degradações das nossas áreas de pastagens. Somente no ano passado, as perdas ocasionadas por essas áreas, né, as mais degradadas, né, no estágio mais avançado no Brasil, somaram incríveis 13 bilhões de reais aos pecuaristas. Outros 10 bilhões e meio de reais foram tirados do bolso do fazendeiro que possui pasto degradado no início, né, em fase inicial. Mas de onde vem todo esse número que assusta? Da maior expedição da pecuária nacional, o Rally da Pecuária, que constatou ao vivo e a cores o que os satélites registraram por imagens. Quem está comigo hoje é um dos grandes estudiosos dos pastos brasileiros, o exalquiano e diretor da Atenagro e também do Rally, Maurício Palma Nogueira. Faz tempo, durante a pandemia, eu bati muito papo com o Maurício, ele lá na casa dele, lá na fazenda, e a gente por aqui. Mas é claro, a gente estava se preservando. Agora, essa pandemia indo embora, graças a Deus, a gente está recebendo já os amigos pessoalmente aqui no estúdio. E parece que a primeira visita na TV brasileira está sendo aqui no Giro do Boi, que privilégio. Bom dia, meu amigo Maurício. Seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente, pessoalmente. Bom dia, Mauro. É sempre um prazer estar aqui com você. Fazia tempo mesmo, né? A gente ficou muito isolado, aí acaba ficando até preguiçoso na hora que volta ao normal, né? A gente faz de tudo para não sair de casa, mas... ou de casa ou do escritório, né? Mas estamos aí, estamos voltando no ritmo, né? Rally da Pecuária esse ano volta a campo, até com umas novidades bem interessantes. Ano passado nós fizemos ele todo online, né? O único evento presencial que a gente fez foi o fechamento, que foi aqui na sede da Conab em São Paulo. E a ideia agora é voltar aí, ver os pastos, conversar com os produtores em loco, fazer aqueles eventos, atingir aquele público que a gente não... que não é o público acostumado a ir para os eventos, né? Eles estão ali na região, né, na rotina deles, e a gente gosta de ir lá falar na casa dele, né? Que aí a gente consegue interagir bem mais, traz muita informação de qualidade, que é isso que a gente chega nesses números aí, né? Que é claro, né, sempre tem o que melhorar, mas é um trabalho denso, cheio de conclusão. O Rally volta quando agora? A gente vai começar o Rally, a fase de campo em novembro. Só que nós vamos ter uma novidade. Nós não vamos fazer aquele roteiro denso que a gente fazia, né? 60 dias direto. Nós vamos uma semana por mês até julho. Né? E a partir da próxima edição, nós provavelmente vamos ficar 1 ano no campo. Então a ideia é a gente fazer o Rally em 2 anos, né? 2022, 2023, essa edição, a próxima 23, 24. Que legal. Conta com a gente para divulgar todas as etapas, as reuniões. A gente chama o pessoal da região para ir participar. Normalmente se reúne ou em fazendas ou em sindicatos rurais, né? A casa do produtor. Conta com a gente, o Giro do Boi, vamos divulgar todos, tá bom? A gente quer que o pecuarista vai lá para poder discutir, debater, enfim, e é claro, encontrar alternativas e soluções, por exemplo, para a questão das áreas degradadas. Maurício, que história é essa? 13 bilhões de reais aos pecuaristas com prejuízos nas áreas avançadas de degradação e 10,5 bi aos fazendeiros que estão com as áreas em estágio inicial de degradação, totalizando 23 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Muito, muito. Como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente usa todas as estatísticas oficiais disponíveis. Então, o Rally, a gente tem uma abrangência, né, entre o público que a gente entrevista. Nós vamos falar ali com mais ou menos donos de 2 milhões de hectares, né? A gente usa os dados de campo para entender o que acontece com os pastos e usam as estatísticas oficiais e depois as informações de economia. Por 2 métodos diferentes a gente chega nesse número aí. Vamos facilitar esse número para o produtor. Em média, de cada arroba produzida no Brasil em 2021, foram perdidos com degradação cerca de R$ 35. Ainda tem o custo do pasto, que está lá sobrevivendo, né? Então, pasto em degradação no Brasil é individualmente o maior custo da pecuária brasileira. Nossa Senhora. E por que o pessoal ainda trata tão, entre aspas, trata tão mal? Olha aqui algumas áreas registradas pelo... Vai passando essas imagens, porque olha,
uma área dessa é impossível produzir carne. Vamos só dar um exemplo dessa área. Isso aqui eu queria chamar a atenção, se puder parar nela. Olha que interessante, Mauro. A gente tem aí uma típica degradação. Se a gente medir ali o que tem de massa, ela é uma degradação agrícola, né? A massa vai acabando e lentamente vem as invasoras. Então, às vezes que a gente discute com o pessoal no debate ambiental, a gente precisa entender uma coisa. O processo final da degradação é o retorno da vegetação natural, né? Claro que ela não vai voltar como uma floresta densa ou um cerrado original, né? Mas vai levar anos para voltar. E isso é péssimo para o bolso do pecuarista, porque vai caber uma quantidade de animais bem menor aí, né? E vai e o animal que tiver aí vai encontrar um alimento de má qualidade. Então você estava falando no início do programa, né, que o pasto é o alimento mais barato que a gente tem. De né? fato é, né? Nesse caso ele não é. Nesse caso ele acaba. Nesse caso aí. Então você começa Se eu tivesse pasto bom. Então aí você começa a ter uma propriedade que você vai perder em produtividade, né? Depois daí vai chegar nas fotos, nós temos fotos de pastos bem melhores, né? Vamos passando. Nós temos vários níveis de degradação. A gente mostra aí os níveis de qualidade. Aí, área falha, né? Então, mas aí, ó, pelo tipo de pasto que ele ainda não está degradado. Ele tá se degradando, mas ele não está degradado. A gente tem como recuperar sem ter que refazer esse pasto. Né? Então, o que isso interessa para o pecuarista? Ele vai gastar 60% do custo de uma reforma. Então, pronto. Aí é só uma recuperação. Exatamente. Se ele fizer um plano, né, o que a gente recomenda no Rally quando a gente conversa com o produtor? Traz um técnico bom de pastagem para a tua fazenda para ele avaliar, né, como que está seu capim, e você adota a melhor estratégia possível, porque com o dinheiro de fazer um pasto, você acaba fazendo 2 hectares, né? Ao invés de reformar um, você recupera 2. Olha aí que feio. Para mim, essa é a cena mais triste que tem na pecuária brasileira. Graças a Deus não é muito, a gente não vê tanto isso, viu? Por incrível que pareça. É que a região que a gente mora, né, São Paulo, Minas, que são regiões mais de agricultura mais antiga, agora tem pouco, mas a gente via muito isso aqui. Mas a maioria dos pastos estão naquelas condições que a gente mostrou lá atrás, né, de degradação. Coincidentemente, amanhã o nosso especialista em direito ambiental vai responder uma pergunta de um pecuarista aqui de São Paulo, que ele deixou empraguejar tanto a área dele, que agora ele está com medo de reformar e os órgãos ambientais acharem que é desmatamento. E ele corre um sério risco. Pode. Você vê que coisa? Não é que ele entra na estatística de desmatamento, mas dependendo do nível, claro, amanhã o advogado vai falar melhor, né? Dependendo do nível que está a recomposição, nessa regeneração, você tem que ter uma licença para limpeza. Você não pode sair limpando. Né? Então você tem que fazer de tudo para não deixar chegar nesse ponto. E se as copas, depois, se as árvores estiverem tão grandes que as copas se unem, a tua licença é de supressão, né? De desmatamento. É impossível você conseguir. Aliás, nós temos caso, Mauro, claro, não podemos falar quem mas casos assim grandes de licenças que foram autorizadas, o pessoal foi lá e limpou, foi autorizado. Depois mudou o responsável pelo órgão, revogou a licença e multou. Né? Então nós temos um custo que é gerado, né, no Brasil. Como é que o produtor pode fazer para evitar sofrer essas consequências? Não deixa o pasto chegar nessa condição. É a única forma que você tem para não correr esse risco. Né? Não adianta contar com o bom senso depois, sem contar que o custo de uma limpeza de uma área muito infestada, né, ou até uma supressão, caso seja liberada a licença lá na frente, né, dessa área, ela é muito maior do que manejar um pasto e manter ele bom, né? Maravilha. Roberto Lopes, um abraço. Leandro Silva, o Rally vai passar por Alegrete? Leandro está perguntando. Vai, nós vamos, só que dessa vez nós vamos aí no frio, nós vamos só em junho de 2023, que a gente chega aí no Rio Grande do Sul. A gente vai divulgar, tá bom, Leandro? Um abraço para o meu xará Mauro Oliveira, de Jarinu, São Paulo. Um abraço para o Zé Flávio, lá de Sorriso. Eu tive sábado em Sorriso. Saí com um sorrisaço daí, que terra querida, viu? Que privilégio que vocês têm. Ainda mais no calor que vocês estão. Aqui em São Paulo chegamos aqui, estava 8 graus agora cedo. Eu cheguei a 40 lá em Sorriso. Terra boa. E a chuva está chegando para vocês, viu? E Marcelo Sanches, lá de Bataguaçu. Terra arenosa. Existem muitos tipos de estágios de degradação? Existe, Mauro. Isso que é importante ter um técnico te acompanhando, né? Ou
ou às vezes até a empresa que te entrega insumo pode disponibilizar um técnico para te ajudar, né? O pessoal lá da adubação, do herbicida, né? Eles fazem esses trabalhos. E é importante você avaliar que estágio que está para você adotar a melhor estratégia. Então até tem um número bem interessante que a gente levanta no Rally, da percepção do produtor e dos técnicos, né? A maioria acha que você tem que reformar uma quantidade maior dos pastos e na verdade você não precisa reformar tudo, né? O que isso é importante para você ter essa informação da tua fazenda? Economia de recursos, né? Se você recuperar, não revolver, refazer de novo, você vai gastar muito menos e vai usar esse pasto muito mais cedo. Então precisa de um técnico. No Rally, a gente classifica os pastos em 5 categorias, né? Igualzinho do score, né? Que a gente tem score de vaca, exatamente. De 1 a 5. Exatamente. Nós usamos esses conceitos da academia, né? Aquela escada de degradação que o professor Corsi apresentava para a gente como escada da pobreza, né? Que você vai piorando e tal. E usamos muito o conceito lá do pesquisador da Embrapa de Belém, que é o Moacir Dias, né? Ah, tá. E aí chegamos num critério para fazer o Rally, porque a gente não tinha como conversar com todos os donos dos pastos que a gente ia entrar. Então, o que nós chamamos de degradação, Mauro? Essa foi uma confusão muito grande que gerou nos primeiros anos de Rally. Degradação é o pasto que não tem mais estande de planta. Então, não tem mais planta, não tem mais capim, acabou o capim. Até vai ter, mas ele está tão espalhado que não dá para recuperar. E você escolhe, é o degradado para a gente. É o degradado, né? Aí você tem o 2, que ele às vezes é tão feio quanto o 1, só que tem capim. Então, se eu for lá controlar a invasora e der condição para esse pasto voltar com calcário e adubo, ele volta, né? E aí você vai ter um pasto com cara de recém-plantado, só que custando metade do que custa replantar. É uma estratégia, né? Até a última edição a campo do Rally, a gente foi com uma estratégia desenhada, com estudos que nós fizemos, mostrando para o pecuarista que se você fizer tudo certinho, tecnicamente, avaliar, né, controlar tudo, tomar as decisões corretas, em 3 anos, sem colocar nenhum real de fora, você acaba com a degradação da tua propriedade, sem colocar dinheiro de fora. Você vai precisar de dinheiro para comprar boi, porque vai sobrar pasto. Né? Você vai ter que aumentar o rebanho, evidentemente, né? Mas você acaba com esse processo, né, usando conceitos técnicos adequados. Maravilha. Bom, a gente está mostrando vários estágios ali, tá? Mas esse aí, por exemplo, o que você... Isso é típica... Qual é o score desse aí? De 1 a 5. Esse a gente vai classificar, como ele tem muito capim, a gente vai classificar como 3, um passo de 2 para 3. Porque ele tem muito capim, tá fácil. Para mim isso já era um 4 para 5. Não, ele tem muita invasora. Para você ver a minha concepção em relação aos pastos, né? A gente acha que não pode ir mais além, mas dá para ir muito mais além. Né? Dá, meu Deus, se eu tirar todas as invasoras, aí tem aqueles conceitos, eu preciso de sombra. Claro que precisa de sombra, né? Esse acho que é um 4. Esse tá bom, esse é 4 a 5. Aí depende do avaliador. O cara que está lá, é muito subjetivo, o Mauro, ele vai avaliar o 3 até o 4, 5 e um pouco o 3, eles acabam gerando uma confusão. Para a gente o importante é acertar no 2 e no 1. Esses que são os mais rigorosos, né? Então aí mesmo, esse pasto está ótimo, né? O que você tem aí para fazer? Lembra que a gente não sabe se tem boi comendo. Às vezes a gente entra num lugar que o pasto está maravilhoso, mas também não passa boi lá. Então, tudo isso a gente tem que ter atenção na hora que a gente está fazendo o Rally. Eu já ouvi muito de engenheiros agrônomos, colegas seus, que o pessoal fala muito, a gente fala, claro, o problema do degradado, mas que um grande problema também é o pecuarista deixar de oferecer aquele alimento na hora que ele está no ponto. Muitas vezes passa do ponto. É um outro problema também, né, Maurício? Aí a importância da cerca, que você mencionou antes, né? A grande dificuldade de manter um pasto bom na propriedade é você conseguir colher ele no momento certo. E pastos, Mauro, eles vão se degradar por 2 razões básicas. Ou sobrepastejo, quer dizer, você colocar mais animais, ou subpastejo. Se você colocar pouco animal, vai ter uma parte do pasto que vai sempre sobrar e vai ficar lenhoso, ele vai ficar mais duro. É que nem carne velha, carne de boi de 10 anos, né? Lá. Ele vai ficando velho. Aí o boi come só onde tem a brota. Aí ele acaba com aquela área ali, depois ele vai para outra.
Então você começa a degradar por etapas. Então pasto é uma coisa equilibrada, né? Você tem que acertar, senão você vai degradar. E aí a importância da cerca, né? Eu planejar aquilo que vocês estavam comentando ali seria ótimo para resolver isso. Na fala do Wagner, né? Centros de manejo, cerca, todo o planejamento certinho, a quantidade de animais correta, a época do ano, que tipo de alimentação que eles vão estar comendo, tudo isso faz parte do manejo de pasto. Se eu rodar ali, a probabilidade de eu ser assertivo será muito maior. Muito maior, mas não é rodar de qualquer forma. Né? Você tem que ter um plano e tal, Sim, mas claro, se você rodar, você vai colher o pasto sempre em horas boas, né? E vai aproveitar, você vai aumentar a tua lotação e o teu ganho. Lembrando também, Mauro, uma coisa que a gente faz questão sempre de lembrar. A lotação é importante, só que mais importante que a lotação é o ganho por hectare. Não adianta eu ter uma lotação muito alta e esses animais não darem a produção, né? O final que paga a conta é o tanto que você produziu, não o tanto que você estocou. E esse é um erro também no debate ambiental do Brasil. A maior parte dos cálculos são feitas em cima de lotação, né? Que é o quanto que a tua área estoca. Eu quero saber quanto que ela produz. Né? O ganho de produtividade é muito mais importante do que o ganho de lotação. Maurício, por que as pessoas não gostam muito de tratar da dimensão oculta desse problema? Afinal de contas, eu estou falando em 23,5 bi por ano. Existem alguns interesses por trás disso, político, econômico, sei lá, ou você não acredita nessa hipótese? Não, eu acho que não é não. Eu acho que é desconhecimento, falta eu de acho dinheiro. que é muito preconceito, né? Então, até hoje ainda se ensina em grande parte das faculdades de agronomia que o pasto é uma cultura de canto, né? Que não aceita muita tecnologia. Então, ou você está numa universidade ou numa faculdade que dá mais atenção à zootecnia, ou os agrônomos vão aprender que pastagem não precisa de muito cuidado. Então cria-se alguns mitos. Por exemplo, você tem técnicos bons, né, bem formados, que acreditam que não vale a pena adubar pasto, que vale a pena você adubar outra cultura e colocar o pasto. Claro que integração é positivo, mas não é proibido você tratar o pasto como agricultura. Então nós vamos criando alguns mitos e as pessoas têm medo, é uma cultura difícil de trabalhar, né? E o pasto é uma cultura, Mauro. A gente tem que tratar como uma cultura. Só que diferente do milho, da soja, da cana, que você vai lá colher, né, com máquinas ou com gente, o pasto vai ser colhido por bois. E esse aí, ó. Né? Então, aí até tem um pouco de invasora de folha, meu Deus do céu, de folha curta, monocotiledônea, né? De folha estreita, né? Mas são pastos que estão bons demais. Eles têm capim pra caramba, tem que controlar um pouquinho via manejo, né? Aí tá ótimo. Aí tá parecendo, nossa senhora. Então você tem várias áreas assim. Agora, claro, é difícil Parece sistema integrado aquilo ali. A integração, ela não tem... Então, mas tanto a integração como a adubação do pasto direto, ela vai causar o mesmo efeito. Então, o problema, integração é ótimo, Mauro, mas eu não posso achar que eu só posso ter pasto bom via integração. Senão a gente larga, a gente vai lá fazer integração em 20 milhões de hectares, né, que provavelmente a gente pode chegar aí a 25, 30 milhões no Brasil, e nós vamos largar os outros 130 milhões sem tratar como agricultura, né? Nós temos que tratar como agricultura o pasto. O pasto precisa de manejo, evidentemente, precisa de manejo. Não adianta eu ir lá e colocar um monte de insumo e não manejar, eu vou perder dinheiro. Mas precisa colocar calcário, precisa colocar adubo, precisa controlar invasora, precisa controlar inseto. Agora nós estamos tendo aí caso de insetos do milho de segunda safra, que provavelmente vai atacar a pastagem também. Então nós temos mais desafios vindo para o pasto e como é que eu controlo isso? Eu vou ter que usar insumo. Como é que eu pago a conta do insumo? Eu tenho que ter uma produtividade mais alta na fazenda, senão eu não vou conseguir pagar a conta. Né? Então a gente tem que fazer todo esse plano para manejar direitinho nossas áreas. Eu costumo dizer, né, o agricultor, ele faz... Eu quero ver um agricultor que planta uma área de soja, 1 hectare de soja, sem fazer toda a análise de solo, correção, adubação, nitrogênio, o que você possa imaginar. E por que o pecuarista não faz isso? Então, por que ele não faz isso para o pasto que o boi dele vai comer e vai se transformar em proteína animal? É exatamente o cálculo que a gente faz. A gente pega 2 projetos, né, o Rally da Safra lá da Agroconsult, o Rally da Pecuária que a gente faz junto, e compara, né, Mauro? Pega os 10% mais produtivos dos 2 rallies e compara com a média nacional. Na média nacional de produção de soja e milho,
A média nacional está mais ou menos a 80% dos 10% mais produtivos do Rally da Safra. A hora que eu vou para o da pecuária, eu estou a 30% na média nacional. Então, o que nós estamos dizendo é a mesma coisa que plantar soja com uma produtividade de 30 sacos por hectare e achar que vai ganhar dinheiro. Não vai. Né? Ele vai, na verdade, ele vai se endividar, né? Ele não vai pagar as contas da colheita dessa cultura, né? E pastagem ainda aceita essa baixa tecnologia, mas a tendência é que vá aceitando cada vez menos, né? É verdade. Onde é que tem muita gente me perguntando, um abraço para o Brasil inteiro, não dá para senão eu ia ficar aqui só batendo papo com os nossos telespectadores. Tem tanta pergunta que chegou aqui, ó. Queria mandar um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência aí, tá bom, pessoal? Mas uma pergunta é generalizada, né? A gente precisa dividir, dividir o joio do trigo, pessoal. Uma coisa é pasto degradado, outra coisa é o pasto em degradação. E o pessoal quer saber onde que eu busco essa informação. No seu site da Tenagro, alguma coisa tem? Tem. No site da Tenagro tem lá, o cara pode dividir, aqueles 5 scores, ele vai ter um exemplo, tudo lá? No Rally da Pecuária, no site do Rally da Pecuária, você tem o relatório dos anos anteriores, né? E tem todo esse critério. E tem um questionário do Rally que está disponível, que tem lá a sequência de perguntas que faz para o produtor, que ele pode usar aquilo para ele avaliar a fazenda dele. Né? E aí, lembrando para o produtor, não se preocupa com o que é 5, 4 e 3, se preocupa com 1 e 2. Você tem que achar esses dois, que é o degradado e o que está no estágio bem avançado de degradação. Né? Esses que a gente tem que ter uma estratégia para trabalhar. Claro que vai ter que ter uma estratégia para todos os outros, né? Mas do 3 acima a gente já tem mais ou menos a mesma exigência técnica, né? Nós só vamos mudar a quantidade de insumos que a gente usa. Olha lá no ar, lá para todo o Brasil, rallydapecuaria.com.br, viu? Vai começar agora em novembro, pessoal, que maravilha. Chegando pertinho lá, você dá um pulinho aqui pra gente bater mais um papo. Você vai no trecho também, dessa vez? Sim, a gente sempre vai, né, que por causa dos eventos, né, as palestras todas sou eu mesmo que faço, né, as reuniões, e a gente tem várias reuniões que são imprevistas, que a gente monta no dia. Às vezes nós estamos numa cidade, aí alguém de um sindicato resolve, vamos fazer uma reunião do Rally, a gente faz ali. Reúne, né? Lá 50, 60, 100 pecuaristas. E às vezes até 5, 10, né? A gente não tem problema com isso. A ideia nossa é conversar com o máximo possível de produtores, né? E ouvir. O Rally, a gente só leva informação via palestra, né? A hora que a gente vai na tua fazenda, a gente quer ouvir, a gente não quer levar. É muito chato, né? O paulista ir lá palpitar na fazenda do outro que chegou na hora, né? A gente quer ouvir e entender o que você faz para depois a gente transformar isso em estatística. Lembrando que todos os dados são sigilosos, a gente nunca divulga informação individual de nenhum produtor, de nenhum técnico. É verdade, né? Quantas cabeças você tem, quantos hectares você tem, não interessa muito isso para a gente não. Interessa saber o que está acontecendo com a sua fazenda, faz uma estatística, busca até auxílio público e privado, para a gente levar até o campo as soluções, né? Como técnicas de manejo, a possibilidade de o acesso a uma linha de crédito para reformar, recuperar seu pasto, comprar uma semente, comprar um adubo, enfim. É por isso que você sabe o respeito e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Tá bom? Seja sempre bem-vindo. Você sabe que o Canal Rural, o Giro do Boi, a casa é de vocês, do Rally, enfim. Obrigado e apareça sempre. Tá? Eu que agradeço, Mauro. Sempre um prazer estar aqui. Um papo sempre muito bom. Estamos à disposição. Obrigado, viu, Maurício?